aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like nesse vídeo se fizer sentido para você, se você gostar desse conteúdo. Hoje, mais um dia meio chatinho. Hoje, na verdade, durante o pregão, eu tive aquela sensação de que o dia estava muito ruim. Só que eu analisando depois, eu percebo que o dia não estava tão ruim assim. Na verdade, o conservadorismo é que impediu a maior parte das operações. Porque a hora que eu analiso os cruzamentos que ocorreram, a grande maioria teria dado bom. Tiveram bons movimentos, mas o que acabou acontecendo é que quando tinha um cruzamento bom, a VWAP estava sempre ali para atrapalhar, para deixar menos segura a entrada. E por fim, eu até fiz um número de pontos ok, mas tinha espaço para mais, só que exatamente essa questão de ser mais conservador acabou limitando bastante as operações de hoje. Então, analisando a primeira entrada do dia, foi logo na abertura, teve um cruzamento logo no início do pregão. Eu não faço entrada no início do pregão, vocês sabem disso, mas foi um bom cruzamento, foi um movimento bem interessante. Ele estava trabalhando abaixo da média de 200, né? Então mostrava ali inicialmente uma tendência de queda, a VWAP também abaixo, então teoricamente dando condições, e o trade andou. Quem entrou nesse cruzamento, deixa eu conferir aqui, não sei se teria sido estopado em algum momento. Aí ele andou um pouco mais de 100 pontos, voltou, o que ele voltou ele não teria estopado. Então quem fez a entrada, em momento nenhum foi ameaçado, depois disso ele só caiu. Então ele pagou um trade muito bom. Claro, para quem consegue estender, não protege o trade rapidinho. Mas eu não fiz a minha entrada, eu fiquei observando, tinha notícias 9h30, então eu não quis fazer a entrada em retorno à média. Isso não é operação de pullback, é movimento de pullback, são duas coisas distintas. Eu, particularmente, todo mundo está me pedindo para postar vídeo de pullback, é algo mais delicado para ser explicado. Eu tenho receio de no vídeo não conseguir deixar isso claro, exatamente porque são duas coisas diferentes: movimento de pullback e operação de pullback. Mas não é assunto para eu falar agora. Então, eu não quis fazer nenhuma entrada no meio do caminho aqui, exatamente porque 9h30 tinha notícia, eu não sabia qual ia ser o comportamento, se faria preço ou não, preferi ficar de fora. Aí logo depois teve esse cruzamento de alta, o estocástico estava dando condição, mas a VWAP estava ali bem na cara. Para um primeiro trade, eu não entraria. Eu acho que esse trade aqui também não andou nada, teria estopado, vamos ver. Um pouco mais de 100 pontos, voltou, teria estopado quem entrou nesse cruzamento. Então eu não entrei exatamente por conta da VWAP. Primeiro trade do dia, eu não abuso assim. Logo na sequência teve um cruzamento de baixa. Aí esse cruzamento de baixa com estocástico lá embaixo não faz sentido, na minha opinião. Então eu não entro, porque não é para ter esse cruzamento aqui, ele não é interessante, não é uma boa entrada, apesar de ter até pago quase nada, mas pagou alguma coisinha, pouco mais de 100 pontos também, eu não teria pago o mínimo, né? Então se eu tivesse entrado, seria estopado. Tem pessoas que protegem quando anda 100 pontos, mas era uma entrada muito ruim, então eu não fiz entrada nesse trade aqui também. E aí, lógico, de novo, cruza para alta de novo, e a VWAP tá aqui, apesar que nesse momento a VWAP, ela estava ali no limite da entrada, então acabou que o cruzamento se confirmou um pouquinho acima da VWAP. Era uma entrada que podia ser favorável, mas como a média de 200 também estava logo ali, eu confesso que me bateu não uma insegurança, mas sabe quando falta aquele punch, sabe, você fala assim, não é o momento? Eu optei por não entrar, andou muito bem o trade, mas eu fiquei de fora também. Aí de novo, cruzamento de baixa, estocástico dando condição, a danada estava aqui no caminho de novo. Aí eu olhei, falei, não vou fazer esse trade também não, e optei por ficar de fora. Exatamente porque eu estava naquela... Quando eu já fiz alguns trades, quando eu já estou com algum saldo de pontos, o que eu faço? Eu entro,
entro fazendo uma parcial curtinha para afastar um pouco o meu preço, e aí se voltar me tirando 0 a 0, ou eu saio com 100 pontinhos, com alguma coisa eu saio. Mas estava muito perto e era o primeiro trade, então eu preferi também não entrar nesse cruzamento aqui, preferi ficar de fora. Aí, novamente, cruzamento de alta, a VWAP agora estava abaixo, mas o estocástico no meio de caminho. Eu já falei várias vezes que eu não gosto de entrar em operações que o estocástico está no meio do caminho, principalmente pelo fato de eu gostar de estender a operação. Então, eu tinha um estocástico no meio do caminho, um pivô ali em cima, eu não estava colocando muita fé que esse trade pudesse andar. Mas como ele fez um movimento bom, voltou buscando a média de 21, eu acabei decidindo entrar no trade, entrei com um contratinho só, para não me expor demais, e acabou que o trade andou e me pagou 360 pontos, então foi uma operação que acabou sendo boa. Entrei ali meio que mais arriscando, não quis entrar no cruzamento, mas como ele cruzou, andou bem, voltou na média e voltou a subir, eu achei que pudesse ser uma boa operação e resolvi entrar. Ele até ameaçou dar uma voltadinha aqui, eu não tinha mexido no meu stop, né? Então ele ficou negativo, mas não chegou ainda perto de stopar e depois andou e pagou os 360 pontos. Aí nesse cruzamento de baixa, o estocástico estava dando condição, mas você tinha ali a média de 200 a VWAP. Então eu falei, bom, eu vou esperar para ver se esse cruzamento não vai ser um falso cruzamento, se ele vai ter força de fato para descer e não vai fazer uma pegadinha do malandro. Então quando cruzou eu não fiz a minha entrada, chegou a andar quase 150 pontos, depois voltou na média de 200, na média de 21, quando voltou na média de 21, eu resolvi fazer a minha entrada e eu fiz a entrada e consegui pegar 500 pontos nesse trade, aí ele andou bem. Aí eu já entrei um pouco mais tranquila, porque o estocástico estava dando mais condição, então o preço estava mais com cara de que poderia ter a queda mesmo, então eu fiquei um pouco mais tranquila e entrei nessa operação e consegui 500 pontos. Hoje as minhas operações, as 2 primeiras operações foram com um contratinho só, tipo, só para fazer o básico ali, porque realmente eu não queria me expor demais e correr risco. Como teve esse movimento um pouco mais forte de queda, quando teve esse cruzamento de alta, eu não quis entrar, a lógica bonita estava ali no meio do caminho para atrapalhar, a média de 200 também, então eu fiquei observando esse trade e marquei esse topo que fez aqui, falei, bom, se romper esse topo eu faço a minha entrada, então eu não entrei no cruzamento, eu entrei no rompimento de topo, e aí eu peguei esse trade daqui para cima e consegui pegar mais 260 pontos, essa foi inclusive a operação que eu postei nas redes sociais, que foi a única que eu consegui gravar, a outra eu acabei nem lembrando de gravar, essa aqui eu consegui gravar, e aí eu postei para mostrar para vocês. Então eu fiz a minha entrada, quando rompeu o topo, aí eu entrei com 2 contratos, coloquei um contrato para sair com 50 pontos só uma parcelzinha bem curtinha, só para dar aquela afastadinha no preço, para eu poder deixar o trade correr e não ter que proteger já no 0 a 0 e voltar e me tirar, porque eu gosto sempre de ficar pelo menos 150 pontos de distância. Então foi só uma parcialzinha só para dar uma afastadinha no preço e aí peguei 260 pontos final nesse trade aqui. E o que eu fiz hoje foi só isso. Não fiz mais nada além disso porque eu não sei se eu tô com trauma dos 2 últimos dias que foram muito ruins. Foi realmente tirar leite de pedra, fazer ponto esses últimos dias dentro do operacional de cruzamento, né, que é o que eu mais faço. É claro que tem outros operacionais que conseguiram aproveitar bem o movimento, mas eu não olhei para outros operacionais, de Keltner, topos e fundos, falha de topo, falha de fundo, né? Então foram dias mais ruins. E aí agora no finalzinho da tarde fez esse cruzamentinho aqui na cara da VWAP, né? Não faz sentido entrar nessa operação, é uma operação bem mais arriscada entrar aqui. Aí depois fez o cruzamento de alta, já no finalzinho do pregão, é a hora que eu já nem gosto mais. Assim, se eu estou numa operação eu continuo, mas entrar nesse horário é muito difícil, a não ser que fosse algo realmente muito claro, ou um movimento de bastante liquidez para eu me aventurar a fazer entrada nesse horário, mas quem entrou pagou, não teria estopado e chegou a pagar bem. Então hoje foi isso, hoje eu não fiz dólar, hoje eu fiz uma operação, foram 2 operações muito boas em Petro. Novamente, hoje, aquele dia eu fiz uma compra muito boa. Hoje foram 2 vendas que me renderam mais de 5% de ganho na operação, quer dizer, para ações isso é um ganho
sensacional. Eu não estava gravando porque estava em outra tela, eu não conseguia gravar. Mas hoje foi só o que eu fiz no dólar, eu não fiz. É muito complicado, porque o dólar, ele é bem de tendência, mas você tem que acompanhar o que está acontecendo. Como eu estou de olho no índice e nas ações, eu fico só dando aquela espiadinha no dólar, quando eu vejo já foi. Então eu fico perdendo as operações melhores, aí quando eu olho não é um momento muito bom, então ele acaba que tem dia que eu consigo operar e tem dia que eu não consigo. Então hoje foi aquele dia que eu não fiz nada no dólar. Na verdade, quando eu olhei, eu vi que o bicho estava morrendo já, porque eu tinha visto ele 5 e pouco, quando eu olhei já estava 4,96, 4,86, sei lá, não lembro. Falei, nossa, o bicho despencou, nem vi como que ele fechou. Ah não, ele ainda deu até que chegou a dar uma recuperada depois. Não, mas fechou 97, fechou bem baixo, caiu bastante, 1,5 de queda quase. Mas então foi isso, hoje foram essas operações. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar leite de pedra, porque tá feio, né? Feio o negócio nesses últimos dias. Amanhã, cuidado, para quem opera dólar, né? Rolagem de contrato, tomar bastante cuidado, algumas notícias, sempre ficar atento com o que está acontecendo para não ser pego de surpresa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.